Olá, Ana, de São Paulo, que nos pergunta como fica a situação do amparo espiritual ou extrafísico numa pandemia como a Covid-19. E o que é exatamente amparo espiritual? Bem, Ana, pela minha longa trajetória fazendo a interligação entre ciência e conhecimentos da espiritualidade e a minha vivência, que começou aos 6 anos com o lado parapsíquico ou mediúnico, posso começar dizendo a você que existe a lei de ressonância mórfica e que gera um estado vibracional e gera uma interação vibracional entre seres, estejam eles na vida física, encarnados, ou estejam desencarnados em universos chamados hoje paralelos, outras dimensões, colônias extrafísicas, reinos espirituais, sejam quaisquer nomes que se queira dar. Mas essa sintonia vibracional, esse sustentáculo de amizade, esse abrigo, esse suporte benéfico, ele acontece com todas as pessoas, cada um tem um amparo que merece. Então, eu estabeleci aqui, a efeito de estudos, situações em que o amparo aparece. É só uma questão de a gente começar a observar com mais cuidado, mais atenção. O primeiro, o amparo, ele resulta de uma conexão mais profunda, de um link de amizade confiável. E por que esta amizade acontece? E às vezes por muitas e muitas vidas. Primeiro, é o mérito adquirido pela sua conduta, pela sua perseverança em atividades assistenciais, pelo bem que você pratica, pelos sentimentos de amor e de compaixão que você carrega em si mesmo. 2, função adquirida. Ou seja, você pratica, é profissional, tem uma atividade voluntária que gera benefício para muitos seres. Então, você tem uma conexão de objetivo com um mestre espiritual, com um guia protetor, com um anjo guardião. Terceiro, aí é um processo mais avançado, que é o revezamento. Você faz parte de uma equipe multidisciplinar, multidimensional, extrafísica, e você está temporariamente na vida humana. E você traz um compromisso estabelecido de continuar uma tarefa em curso no planeta. A isso nós vamos chamar de, então, de revezamento. Você assumiu esse compromisso, por quê? Porque você está integrada a esse grupo e trabalha em prol das tarefas assistenciais desse grupo. Então, neste momento, você está representando também esse grupo. E no futuro, quando terminar a sua vida biológica, outro virá substituir ou dar continuidade à tarefa. Isto é absolutamente importante, você sente isso na sua vida, como se fosse um chamado, uma convocação, uma premência de fazer algo mobilizado numa determinada direção. Seguindo isto, como é que você vai poder perceber que tem uma assistência, uma companhia espiritual, extrafísica, um amparador, um mestre presente? Primeiro, nas coincidências que ocorrem na sua vida, em horas determinadas, e essas coincidências, às vezes, elas acontecem em cascatas. Um fato leva a outro, que leva a outro, até você fechar uma informação ou uma ação pertinente a essas coincidências. Segundo, sinais de uma parceria colaborativa. De que jeito? Pode ser um arrepio, um bocejo, você está num ambiente e aparece uma claridade inesperada, um som, um perfume, um efeito olorífico, enfim, certos detalhes pequenos que fazem diferença na sua percepção. E se você tem uma percepção treinada, então isto vai ficar mais evidente
você vai purificar, você vai transformar o processo do aprendizado parapsíquico ou mediúnico numa forma de contato mais permanente, e esse aprendizado vai se tornando cada vez mais detalhado. Terceiro, na intuição, em um determinado momento, você precisa dar solução a uma questão, a um problema, ou você está diante de uma situação inesperada e um insight, uma claridade, uma clareza de ideias surge naquele momento, a palavra exata que você precisa dizer, por exemplo, no atendimento num consultório, como eu faço. Ou como outras pessoas praticam suas tarefas assistenciais, às vezes está diante de algo que você não sabe se vai dar conta daquilo, como, e inesperadamente os fatos vêm à tona. É lógico que eu, como psicóloga, devo enfatizar que você tem o seu conteúdo pessoal e de informações, de estudo, de conhecimento, de vivências, que também seus mestres espirituais vão utilizar. Quanto mais você puder oferecer, melhor vai ser a ajuda intermediada por você. E também você pode prestar atenção aos sonhos, às significações dos seus sonhos, e eu vou sempre distinguir aqueles sonhos que são necessidades, que são elaborações para harmonizar o seu ser, o seu corpo biológico, o seu cérebro, e os sonhos que eles têm uma característica muito clara e ficam muito evidentes, eles têm vamos dizer assim, um colorido forte da presença de um benfeitor na sua vida. Outro ponto são aquelas pessoas que têm a facilidade ou a predisposição para sair do seu corpo nas chamadas viagens astrais ou projeções de consciência. Aí sempre acontece uma conversa, uma revelação, uma discriminação melhor, uma aula propriamente dita. Eu vivencio essas experiências desde os meus 6 anos de idade. Deixo aqui o fato para que eu não me torne também uma porta-voz de fantasias. Estou dizendo a vocês que percorri um caminho mais lúcido que eu pude percorrer, utilizando a integração de conhecimentos e de saberes. O amparo espiritual potencializa, então, o seu currículo existencial se você estiver numa meta com objetivos éticos, tentando ser produtivo para o bem comum, de forma que isto aparece na sua determinação, na sua vontade entusiástica, lúcida de fazer o bem, de realizar o bem comum, de ajudar as pessoas a ficarem mais esclarecidas sobre a sua condição de vida humana conectada com uma transcendência, com a espiritualidade. Como psicóloga transpessoal também que sou, terapeuta holística, que tento conseguir, da melhor forma, suporte para ajudar cada vez melhor, estudando e trabalhando e prestando atenção muito nos fatos da vida. A assistência espiritual ou extrafísica, ela é um mega fraternismo sem fronteiras e sem legendas. Você não precisa estar vinculado a uma instituição, a um órgão, a uma pessoa, ou subjugada a seitas e outros aspectos religiosos. Isso é uma escolha sua. Mas o seu posicionamento íntimo, a sua intencionalidade ética, cosmoética, positiva, é que vai dar a você um grau de facilidade, de contato, de convivência com a espiritualidade mais avançada. Há relatos estudados de pessoas que dizem ter contato com seres de universos paralelos através de uma espécie de chip implantado no próprio cérebro. Fica aqui a situação para você, o fato para você estudar melhor. Mas muitas pessoas relatam essas vivências de modo muito contundente, muito realísticos, digamos. Então, para finalizar essa nossa conversa, e se vocês quiserem, desejarem, eu posso explicitar com mais detalhes o fato que todos nós temos uma convivência espiritual e ela depende da sua condição também como pessoa humana. Então, amparo espiritual depende de como você se conecta,
de que modo você está na vida. Se achou interessante este vídeo, esta nossa conversa, compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like e vamos conversando mais sobre transcendências, espiritualidade, parapsiquismo, neurociência, psicologia, educação, vivências positivas, construtivas